Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, começando a semana, dia 4 de agosto de 2025. Agora são aproximadamente 11h43 da noite. Vamos dar uma olhadinha aqui nas três principais bolsas, em vista de que nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano. Tivemos um dia tecnicamente positivo, pessoal, recuperando aí parte das perdas que tivemos na última semana. S&P fechou com uma alta de 1,48, Dow Jones uma alta de 1,34 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, se destacando com uma alta de 1,95. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente, porém não tivemos uma alta muito substancial. Tivemos aí 0,75 de performance. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, US$ 114.594. Então vamos ver o que rolou após a última análise no sábado à tarde, quais são aí as perspectivas de movimentação do preço já pela madrugada agora, de terça até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui, nós estávamos próximos aqui da região dos 112 mil. Nós sabíamos, né, pessoal, que o nível 112 seria bastante conflitado aí, em virtude de ser uma região importante, né? Vocês podem analisar aí no passado o que tivemos a este nível de preço. Acho que no diário fica mais evidente, a gente coloca, só a gente analisa, né? Região do 112 por bastante tempo prevaleceu como a região do antigo topo histórico. Tivemos aí um momento posterior de consolidação e posteriormente tivemos uma nova tentativa de rompimento e renovação da máxima histórica e posteriormente a uma retração viemos com a confirmação aí buscando níveis superiores de preço, inclusive alcançando, né, pessoal, a região aqui próxima aí dos US$ 123.000. Então, de fato, a gente sabia que os compradores eles iriam exercer aqui pelo menos uma reação, ah, mesmo que não tanto incisiva, né, mas haveria de fato aí uma retração pullback em vista do conflito de interesses que tínhamos aqui. A gente basicamente colocou aí algumas condições importantes, né, pessoal, que seria analisar principalmente a estrutura de preço e o volume, justamente porque precisávamos, né, de uma ação mais contundente, justamente para que, né, pudéssemos buscar aqui a nossa região, que foi classificada aí como uma nova resistência, em virtude aqui, né, pessoal, do rompimento com confirmação, fazia alusão ao suporte do canal, veio o rompimento com confirmação, automaticamente torna-se aí uma resistência. Como nós não tínhamos nenhuma outra referência na proximidade, iríamos utilizar de qualquer jeito. E nota-se que, pessoal, como foi a escalada do preço até a proximidade aqui dessa região. Então, evidentemente, a gente colocou na última análise a questão da região aqui próxima dos 112.900, 112.800, evidentemente era o que estava segurando, né, a possibilidade de mudança de estrutura. E aí, posteriormente, né, pessoal, veio o rompimento, então veio o gatilho aí para todos vocês, a estrutura ficou ascendente, com topos e fundos, tudo aquilo que a gente precisava justamente para registrar aí a eventual reação por parte dos compradores em uma região, né, em que sabíamos de seu potencial. Então, pessoal, a gente percebe que houve aí também uma eventual retração aqui na resistência, posteriormente veio, né, o rompimento e aí percebe a bateção de cabeça, né, principalmente com os compradores tentando manter o preço acima
né, querendo confirmar aí o rompimento para a busca de níveis superiores. Então tivemos, né, uma ligeira recuperação aí do preço em virtude das quedas consecutivas, né, dentro aí do esperado, nada muito significativo, né, pessoal? Dentro do nosso escopo de trabalho aqui no canal. E aí a gente começa a perceber aí alguns vetores importantes, tá, pessoal? Primeiro ponto, né? A gente já enxerga que houve uma retração na proximidade da média de 20 períodos no diário. Então, acho que é bastante notório aqui quando a gente analisa, né, pessoal? Tivemos aí preço trabalhando abaixo dessa média neste tempo gráfico já há alguns dias, então é evidentemente normal, né, os vendedores quererem manter o preço abaixo. Então, o que a gente percebe daqui em diante, né, pessoal? Acho que os pontos que serão necessários a gente analisar com maior cautela. Acho que o primeiro ponto, pessoal, é a questão do volume comprador, né? Nesses 2 últimos dias, no domingo e no dia de hoje. A gente percebe aí um pouco de volume comprador. Teoricamente, quando a gente compara com dias anteriores, a gente percebe que acabaram vendendo muito mais e nessa ligeira recuperação o volume deixou a desejar. Então, acho que esse é um primeiro ponto a ser compartilhado com vocês. Acho que a gente percebe nesse primeiro momento aqui, pessoal, os compradores tentando manter o preço acima da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Então, evidentemente, a gente poderá buscar novamente aqui, pessoal, a região aí próxima dos 114 mil, evidentemente perdendo aqui essa média. E talvez tenhamos aí os compradores novamente tentando uma eventual reação, tá? Então, além da nossa marcação, a gente tem a abertura e fechamento aqui desses 2 dias também. Então, acredito que perdendo a região da média, poderemos buscar essa região, os compradores tentarão, né, novamente aí alguma reação. Mas, pessoal, fica bastante evidente para nós que caso venhamos, né, buscar aqui essa região dos 114 aproximadamente, a gente vai precisar analisar com muita cautela como será o comportamento do preço aqui nessa região, ao que tange formação de candlestick, estrutura de preço e volume. Então, não adianta nada a gente ter aí uma eventual reação por parte dos compradores, porém, pessoal, quando a gente reduzir o tempo gráfico, basicamente, é analisar aí, né, a prevalência de volume vendedor, né, uma estrutura de preço descendente com topos e fundos. Então, evidentemente, né, pode ser que não segure e a gente venha buscar níveis inferiores. Então, acho que vai depender muito do que tiver plotado aqui nessa região agora. Um cenário mais saudável, pessoal, em virtude aí dos compradores estarem atuando já há 2 dias, né, a gente pode sim ter uma reação incisiva, né? Os compradores novamente atuando em blocos e quem sabe a gente consiga buscar pelo menos aqui a proximidade da máxima do dia de hoje, aqui na região dos 115.700. Então isso é uma probabilidade também, evidentemente vai depender muito, né, de como a gente reagir neste primeiro momento aqui na proximidade da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, evidentemente, né, como será a reação aqui na nossa marcação de referência, que agora a gente vai utilizar como suporte novamente em virtude, né, pessoal, do rompimento com confirmação. Lembrando que vai se fragilizando essa referência, tá, pessoal? Até pela questão de rompimentos nos dois sentidos, né? Seja o preço retroagindo, seja o preço, né, subindo. Então, evidentemente, né, vai se perdendo essa referência e acredito que brevemente iremos, né, removê-la e buscar, né, algumas alternativas que façam sentido aqui para nós. Então, acho que esse é o primeiro passo, né, do cenário aqui no preço do Bitcoin. Acho que
a gente tem sim o potencial, né, de buscar novamente a máxima do dia de hoje, evidentemente, né, o que rolar aqui na proximidade aí do 114, tá, pessoal? Então, muito atento a esse nível de preço, né? O comportamento aqui vai dizer muita coisa. E aí, como eu só retorno amanhã à noite, é fundamental que você faça esse acompanhamento, né? Colha essas evidências, essas condicionantes, porque, né, a partir daqui vai dizer bastante coisa para você daquilo que o mercado irá fazer. E é óbvio, pessoal, num cenário muito positivo, né? A gente, quem sabe, teremos aí, né, inclusive, a tentativa de rompimento aqui da média com o fechamento do preço no diário, né, se mantendo acima. É um cenário mais positivo ainda, evidentemente, porém, todo cuidado é pouco, né, pessoal? Até porque nós estamos nos aproximando aqui da nossa zona de patrulha, fazendo alusão à sequência lógica de topos descendentes, né, com início lá na região do topo histórico. Então, temos aqui também um, um entrave. É óbvio que a gente vai torcer, né, pessoal, para que os compradores consigam de fato romper aqui essa zona, porém, né, vamos seguir aqui passo a passo, né, sem atropelar o processo. Ainda temos aí algum tempo hábil para que a gente de fato se aproxime dessa região, mas basicamente esse é o cenário que temos aí de hoje para amanhã. Vocês podem perceber que não houveram alterações significativas, né, pessoal? Basicamente a gente só fez aqui a atualização deste novo suporte em virtude do preço, né, se mantendo acima, porém a gente mantém aí as mesmas referências das análises anteriores, tá? Então, o critério é o mesmo, o cenário acho que ficou bastante cristalino para vocês aí o que está rolando. E evidentemente esses são os pontos, tá? Que você deverá estar ciente, né? Se for o caso, ter um carinho a mais aí, caso o preço de fato se aproxime desses principais pontos aqui, justamente porque irá nos dizer bastante coisa, inclusive, né, trará grandes evidências para a continuidade aqui dos trabalhos. Beleza? Acho que é isso então no gráfico, tá, pessoal? Hoje foi uma análise mais simplória, né? Até porque a gente não teve tanta alteração ao ponto aí de trazer grandes atualizações, mas acredito que tenha sido autoexplicativo, né, o que foi passado para vocês neste momento. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica algumas alterações importantes em relação aos lotes posicionados. Então vamos lá, pessoal. Aqui pelo lado dos vendedores, a gente percebe no livro pulverizado, tá? Bem diluído. A gente vai ter acumulação de lotes ali a partir dos 118 mil. São quase 8 milhões e meio de dólares posicionados. E posteriormente ali na região dos 119.100 até os 120 mil dólares. Então, mantém-se, né, a acumulação de lotes aqui, pessoal, entre os 119 e os 120. Então, faz sentido sim. A gente tem aqui uma referência de resistência aí na proximidade da acumulação desses lotes. Porém, estamos um pouco distantes ainda deste nível de preço, mas é válido salientar para vocês. E pelo lado aqui dos compradores, pessoal, um livro também totalmente diluído, bem pulverizado. A gente vê a acumulação de lotes aqui, pessoal, a partir dos 111.500, tá? A gente vai ter aproximadamente aí 8,3 milhões de dólares, né, posicionados para serem comprados, região dos 111. A gente vai ter
mais 14,5 milhões de dólares posicionados para serem comprados bitcoins, e na região dos 110, aí sim a gente vai ter uma barreira um pouco mais imponente, quase 27 milhões de dólares posicionados. Então acaba fortalecendo aqui, pessoal, inclusive o range, né, entre o 112 e a proximidade do 110, a gente tem aqui também uma referência de suporte. Então acaba fazendo sentido, né, todos esses lotes posicionados aqui neste range, justamente porque também temos uma região bastante conflitada, principalmente aí pela mão dos compradores. Então faz total sentido esses lotes e evidentemente, né, nos liga um alerta, né, pessoal, até pela questão do que a gente analisou de volume comprador aí nesses 2 últimos dias, né, contando com hoje. A gente tem aí um volume simbólico, né, em vista do que foi o volume de venda dos dias anteriores. Então me chama a atenção de que, né, nós não temos, né, 100% de certeza de que a região do 112 será basicamente o início aí de um movimento mais forte ascendente. A gente não tem, né, infelizmente, essa confirmação, até pela questão desse volume, né, apresentado aí no dia de hoje e no dia de ontem. Então, muito cuidado, né, nesse sentido, e toda cautela é bem-vinda, tá, pessoal? Mas, né, vamos por partes, vamos seguir aqui o raciocínio, os pontos que foram passados aqui de alta relevância e, obviamente, né, se for o caso de nós buscarmos níveis inferiores, né, a gente vai tentar pegar isso aqui na análise e trazer para vocês também. Fechado, pessoal? Então, acho que é isso. Vou fechando a análise de hoje. Agora já é dia 5, né, pessoal? Acabou de virar para meia-noite. A gente retorna então mais tarde para trazer aí todas as atualizações, compreender tudo, né, que foi ocorrido aqui no gráfico e, de fato, atualizarmos aqui o que for de fato importante para vocês. Fechado? Então é isso, eu agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo para você uma excelente semana, um grande abraço e uma boa noite.